Steve, que nós estamos trocando um papo aqui, é um amigo, é um parceiro que tem muito a ver comigo, né? Eu estive muito tempo com música. Eu nunca toquei nada, mas e também nunca apresentei, viu? Mas eu sempre estive no backstage da música, da TV e adoro isso. E, nossa, várias vezes a gente conversou e eu sempre falei, puxa, uma hora a gente vai bater um papo sobre essa história aí, né? Porque estive na frente de alguns programas sertanejos, eu já vi que ele gosta de todos os ritmos, mas ele também puxa uma Gosto de sardinha música, né? violenta do sertanejo também, né? É. Conhece muito da música, então eu queria provocar nessa que a gente fala, né? Vamos entrar em cena com um dos nossos parceiros aqui do PKT Studio, que está há um bom tempo com a gente, que tem um baita material aí já conquistado, né? Uma puta influência na música, e ver aonde que ele trafega para que você, que também produz, também gosta, também vende, você conheça quem é quem, né? Então, quem é o Rogério Coruja? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sempre motivo de alegria encontrar contigo, né? Acho que a primeira vez que nos vimos já ficamos 2 horas batendo papo, né, João? Parecia que já 10 anos que a gente É, olha, o Coruja, né? O Coruja sempre foi um amante da música, né? Sempre gostei de música, sempre vi a música como um poder transformador em vários sentidos e tal. E também sempre fui uma pessoa muito comunicativa, não na infância. Na infância eu tinha É, vergonha o de Corujinha. tudo. Quem que era o Corujinha? Vamos O ver. Onde ele Corujinha, nasceu de quem? o Corujinha era um cara tímido. É, nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, Ó, na zona sul de São Paulo, cidade Dutra, do lado do Autódromo de tá, Interlagos. O meu sim. negócio era automobilismo. Nome do pai? Sérgio, Mãe? Ivete, Ah, Ivete, Sérgio. Então, Sérgio Salles de Araújo e tal. E aí o que ocorre? Eu sempre fui amante do automobilismo, mas muito tímido, João. é. Tímido a ponto da minha mãe falar assim: olha, vai lá buscar pão. Se tivesse alguém que me cumprimentasse do outro lado da Já. rua e falasse meu nome, eu já queria me esconder de vergonha porque me chamou, sabe? Olha que engraçado. Mas sempre fui uma pessoa que fazia conexões. É. Conhecia gente, conhecia gente, conhecia gente, enfim. E aí, meu lance era esporte, Você tinha quando aptidão pro adolescente, você esporte. queria ser. Aptidão pro esporte. Aí fui treinar luta, né? Fui jogar capoeira, aí fui dar aula de capoeira, fiz faculdade de educação física, né? Que também é um lance que aumentou muito o meu network, porque, né? O pessoal da área do esporte, da academia, é muito, muito vasto. E aí fui trabalhar com comércio exterior. Só que ao longo da minha vida, eu sempre tive contato com alguém da música. É. Meu pai foi amigo do Franco, do saudoso Franco, que foi empresário Eu conheci o Franco. Então, foi Pessoal, empresário. Eu conheci os meninos pequenininho. é. Na época, eles moravam próximo ao autódromo também. Eles cuidavam de carro no dia de autódromo, de Kiko Fórmula é meu 1. amigo. Kiko Kiko. fez. Alô, Kiko. Vai lembrar. Nós tomamos um café em Orlando. Ele estava Olha, lá em ele tá Orlando. morando lá, né? Ele estava em Orlando com o estúdio de podcast na casa dele. Ele falou: quando você vir pra cá, você me avisa. Avisei, nós vamos tomar um café. Caramba. E ele tinha. Depois eles montaram lá aqui na Chácara Santo Antônio um estúdio também, né? Eu não cheguei aí. Eu fiz um piloto na Rede Brasil com ele também. Ah, então. A gente sempre fez algumas coisinhas. Que é um figuraça. Depois de adulto, eu encontrava com ele por aí na noite, Sim. né? Que ele também. A gente ia muito para um. Chamava. Nem existe mais, chamava Royal Club. E tinha um camarote lá, Roberto Carlos, né? O pessoal, Ronaldo Fenômeno, Mendigo. E o Kiko também sempre tava lá com a turma, a gente se encontrava por lá. Enfim. E. Sabe que você falou dele pequeno? Eu fui dirigir uma época um programa no interior de São Paulo, que era para SBT, a TVB, né? Que é o SBT lá em Campinas. Depois foi para a Band, porque eu era da Band, eu levei para a Band, puxei a sardinha pro meu lado. Mas eu fui dirigir esse programa e o dono do programa, os filhos, ele era muito amigo do Franco, porque o Franco tinha uma chácara em Artemis, lá de Piracicaba. Certo. E ele falou: poxa, vamos trazer um especial com o KLB e tal. Eu tenho um monte de fita que eles, meninos, tão pequenos, porque o João Vitor, que era apresentador do programa, eram amigos de infância. A Vanessa, do Zezé, a Vanessa Camargo, os três e o João Vitor, que é esse menino, eles brincavam juntos. Nossa, e aí eu fui fuçar as fitas, cara. Eles tudo de molequinho de 5, 6 anos correndo com um Velotrol.
Então, cara, E muito ainda no ativo, né? especial a gente mostrou. Era muito engraçado Cara, como a vida mostra, né? Porque naquela época eu era muito novo e a gente não fazia ideia, eu não fazia ideia que eu ia ter alguma conexão com a música, assim, é, né? Na verdade, eles, crianças, tinham aquele lance de tocar um instrumento, mas sim, eu também não imaginava que eles iam para essa área da música, né? Mas a época tinha aquele lance do Leandro Leonardo, o Zezé, que sim. estavam estourando, então a É. gente, nossa, e tal. O Franco chegou a chamar meu pai para trabalhar com ele, e aí o meu pai, como, poxa, eu precisava de alguma coisa mais estável, e esse É. lance da música sempre foi muito instável. Falei, pai, olha, se eu tivesse ido, tava bem, né? E, enfim, meu padrinho também. Mas a molecada de muito talento, Então você né? teve uma influência aí do Então, aí é César, que tá, sempre tive, sabe, sim. João? Sempre tinha alguém da música que eu me conectava, e eu gostava muito. Aliás, eu quando criança ia muito naquele programa da cultura, É. Bem Brasil. Nossa Senhora. Todo domingo eu tava, E então, os contos do Rolando Boldrin. nossa, e era o Vande Doriotto, né, que É, apresentava e no tal. começo, né? Mas depois teve uma releitura, né? Teve. Então, assim, eu sempre gostei muito de música. E o legal do Bem Brasil é que traziam artistas de vários segmentos, né? Então, É. final de semana tinha a galera do axé, outro dia tinha a galera do Então você samba, foi bem depois do sertanejo. influenciado, assim, né? Ah, gente, Você entrou em cena na música e a música eu entrou acho que em eu fui bem cena. preparado, né? É, Talvez. Porque na minha casa, minha mãe tinha os vinis, né? Discos de, assim, tinha Ray Charles, Almir Neto. É... Você já fuçou nos meus vinil lá do estúdio? Cara, Do Caminho da não, Cidade? Nunca fuçou? não, nem sabia que tinha. Não, olha, tá numa estante lá bonita que dá pra botar no Ah, dicionário. é? Dá uma fuçada lá, tem 200 lá. Não, eu era Ah, tem maluco pelos Júlio vinis. Iglesias, Então, tem Giliard, tem umas Luiz coisas antigas. Se você quiser Miguel. ouvir a Giliard, tem um monte lá. Giliard. Cara, minha mãe. Então, eu sempre fui estimulado. Então, minha É. mãe tinha disco do Djavan, tinha disco do Raimundo Fagner, Raul Seixas, né? Então, era uma mistura. E, obviamente, eu, como toda criança ali, tinha aquela coisa de, nossa, posso ouvir, né? Porque naquela época também não tinha tanta Tinha, tecnologia, né? mas tinha Então a gente. talento, né? Ah, As músicas tinham letra, né? Esses dias do Você em Cena a gente trouxe o Silvio Brito. nossa Que senhora. história, que cara, que não é um aventureiro na Olha, música. parabéns, viu? Porque até a proposta do meu programa também Sim, trazer, sim. porque nós temos tantas lendas É, aí, com tanta puta história para vida. É. contar, e eu particularmente acho que, é, não vou dizer que as pessoas esquecem, mas deveria ter mais espaço para essas Sim, histórias. é. Eu adoro essas histórias. Por isso que eu provoco no Você em Cena, porque a pessoa entra em cena na vida. Na primeira infância é uma coisa, que ela entra em cena na casa dos pais ali. É, Depois vem o gosto pela profissão, de algum jeito ele começa a querer entrar em cena alguma profissão. Nunca quer ser médico. Então é gostoso conversar sobre isso, né? Porque a gente vê o caminho que aconteceu, né, na vida da pessoa, né? mas você teve agora uma ação que me remeteu, você sabe que eu estou fazendo terapia, né? Hum, E, e é muito engraçado, porque, olha, chamou a atenção. Na terapia, a mesma situação. Eu fiz um treinamento com o Joel J um tempo é, atrás, e ele falava: Nossa, o seu talento, busca lá no final da sua infância, aham, suas habilidades e tal. E agora, isso que você está fazendo também, é, de buscar essa memória, e realmente eu acho, eu convido até quem está assistindo, buscar é. o que você mais gostava de fazer quando você era criança. Eu gosto Talvez muito, tá aí o seu propósito, o seu eu gosto talento. muito da neurolinguística, que estuda a cabeça e o desenvolvimento humano e emocional, né? Tem muito disso, né? Então, As pessoas precisam entender que a sua fortaleza é a sua história. Seja ela, tive um monte de percalço, adorei não essa tem frase. problema. Sua fortaleza, É a sua sua história. história. Aí você vem construindo a sua vida e você, sem perceber, você vem reproduzindo coisas lá do Lá pai e da de mãe. trás. É. Você vem trazendo coisas dos irmãos dentro da primeira infância. A segunda infância já vai formando um indivíduo aí Sim. fora da família. A adolescência, você vai tendo Um uma, mix, né, de um experiências livre-arbítrio meio ali e tal. aguçado, você vai onde você quer e não mais onde, né?
Mas se você começar a remeter, por que que a sua história te fortalece? Por causa disso, né? Tem muito de todos que vem É te, verdade, né? verdade. Tenho percebido muito isso. E hoje você tá, e hoje, né, a gente vê que você faz com muito brilho nos olhos, né? Você é apaixonado e vai, você vê as entrevistas de uma maneira muito gostosa de conversar, de trazer, não é uma pessoa só fazendo pergunta, é o cara que envolve com o João, assunto, vibra. sabe que eu percebo? Acho que algumas coisas me ajudam para isso. Primeiro que as pessoas, as assessoras, né? Como surgiu esse lance da entrevista? Eu sempre fui muito tímido. É, Depois de adulto também. Então, quando eu fui trabalhar com a galera da música, foi fazendo fotos, depois vídeos, né? Porque hoje em dia cresceu muito a é, questão do vídeo. É, E eu sempre atrás das câmeras. sim, Mas eu sempre muito comunicativo. sim. Eu sempre fui de fazer muita amizade. Eu conheço gente de tudo quanto é jeito e tal. E aí as assessoras falavam assim, ô Coruja, você tinha aqui. Eu tinha uma parceria com a Universal Music lá, tal. Eu É, sempre entrevistar os artistas da Universal. E aí eram transcritas as entrevistas. E as assessoras falavam assim, Coruja, você tem que entrevistar fazendo vídeo, por que você não faz? Eu cheguei a fazer algumas, fiz com o Bruno é, Marrone, fiz com o Felipe Araújo e tal. Mas eu sempre aquela insegurança. E eu acho que depois que a gente, como se diz? Depois que a gente percebe que a gente reconhece, na verdade, que aham, a gente tem esse é. talento, então eu acho que a coisa acaba ficando um pouco mais E, fácil. não tem, e tem um negócio também, né? Eu também senti isso eu sempre fui bastidor, né? Sempre dirigi no programa. E Então. dirigi vários programas de música. Ah, desculpa, o que eu ia comentar. E o fato de já ter esse envolvimento com essa galera da música, já ter um Uhum. tempo de É. experiência, torna mais Sim, fácil você tem mais liberdade, né? de conversar. Acho que, lógico que a gente reconhece, fica emocionado de ter, poxa, eu levei grandes nomes da música, uma honra para mim, mas já não é aquele nervosismo É, de. é. Então você Passa a bate um começar a papo ser com mais normal, mais né? natural. O que eu falo, é sempre nos bastidores, eu sempre às vezes falava, por que que ele não perguntou isso? É, Aí você combinava, ele não fazia o que você falava. Então, hoje é uma libertação, né? A gente poder aí trazer, bater esse papo é verdade. descontraído. É Eu não sou verdade. apresentador, Sim. eu sou um curioso, mas que estudo a mente humana e estou aperfeiçoando para ajudar as pessoas a destravar na frente da câmera. Então, eu preciso também estar aqui. Eu não posso ter uma mentoria ajudando todo mundo e Sem falar. sentir na pele, né? Quantas pessoas lá no passado falavam, mas vai lá para você ver como que, né? Hoje eu vim. Então, assim, hoje eu posso falar. Então, é, tem isso, né? Porque quando você trabalhava lá de vídeo, foto e Sim. tal, você falava, meu, olha que legal, Você sabe que eu quando até faria crio. diferente, né? Olha, quando eu lá nos meus vídeos, né? O pessoal sempre vê com aquela. Com uma colinha ali, né? Mas de modo geral, eu pego o release do artista, coloco ali, mas eu nunca me pauto, porque eu tento deixar a conversa fluir. Ah. Porque aí vem as dúvidas. Você não é muito ligado ao roteiro travadinho ali. Não sou muito travado no roteiro. É, Óbvio que a gente, ó, poxa, lembra de algum fato, poxa, sim, queria tocar nesse assunto, aquilo é, outro, mas eu deixo muito a conversa se desenrolar. sim, Porque às vezes o entrevistado ele quer falar de algo que também é muito, muito sim. legal. Sim. É que a exposição, né, é normal, né, que todo mundo chega para mim, a primeira coisa, contratei a mentoria, a primeira coisa ele fala, olha, eu não gosto de gravar, eu me sinto, falo, olha, notícia boa, 99,9% das pessoas, mesmo apresentador de televisão, também se incomodam de se expor, é se expor, É, né? É a preocupação excessiva de se expor, de cometer uma gafe. Eu nossa, falo caipira eu posso fazer mesmo, uma eu falo lista aqui, ó. errado. Se você tem É, segurança, tem uma lista. Depois, então, sabe qual é a minha agora? Assim, algo que quando eu assisto, venho nervoso, é, são os finais de frase, né? Não sei né? o quê, né? E vamos tirar os Né? vícios, né? Né? Então, é óbvio que a gente vai buscando se Sim, lapidar, tá. trabalhar Mas tem essa alguma coisa questão da que. oratória, Quanto tempo faz que você faz, assim, os na frente vídeos. das câmeras, que Tem você se expõe numa gravação? um ano e meio. É, Um que você ano, um ano e meio. Você tem alguma coisa que
que te incomoda muito ainda? Qual é o momento Me tenso? É para incomoda começar? Sei lá, o que te apavora um pouco para se expor? Para você entrar em cena, o que te apavora? João, hoje não tem. Eu Não não tem. tenho. Ótimo. De verdade, Então você assim, passou já não por. tenho. Você já pegou das pressões. O que me. É que eu gosto de ver a situação como um todo. Então, o que me incomoda? Às vezes, horário, né? Às vezes a pessoa passa do horário, a gente tem aquele horário cravado, Sim, me assusta, porque, poxa, tal. sim. Como eu venho do audiovisual, eu sou muito crítico nessa questão da parte de captação, alguma coisa assim e Fotografia, tal, tal. ângulo, É. né? Então, eu sou Viu, muito. Tainá? Capricha no ângulo dele. Eu Ah, sou muito atento para essas coisas, mas por conta de 12, 15 anos que eu já atuo no audiovisual. Então, eu sim. faço edição, tal, a gente acaba ficando mais crítico. Agora, na questão da vergonha, eu passei. Eu já consegui vencer, né? Mas, ó, né? Aham, Agora, tem algumas questões desse lance de exposição. Eu passei por uma fase de estrada com raça negra. aham, Então, mais uma vez, muito tímido, com aham, vergonha de aparecer, a gente sempre usa preto. aham. Cara, eu tinha que subir num palco com 40 mil pessoas. E aí tinha uma passarela que o Luiz Carlos ia lá na frente e eu tinha que acompanhar ele. Câmera móvel, portátil. E o cara tem que ser Então, bom pra você ganhar portátil, hein? óbvio que a atenção não estava no Coruja, obviamente, estava no Luiz Carlos. Mas na minha cabeça vinha, meu Deus, se eu Mas o câmera tropeçar, chama atenção, né? se eu tropeçar Tá e com o equipamento cair, na mão, a pessoa fica meu olhando, o que que é Deus, isso? deve estar todo mundo olhando, falando que eu sou É, narigudo, barará, barará, porque tem essas inseguranças. Então, eu tive que vencer esse medo, esse receio, para poder falar. Eu trabalhei numa rádio, na Transcontinental, fiz um projeto com o Diogo Nogueira, e aí eu lembro que o pessoal da produção da rádio, o primeiro show era com o Zeca Pagodinho. Diogo Nogueira convida o Zeca Pagodinho. E aí fica aquele, ai, nossa, olha, não quer ninguém lá no camarim. Não, ele não, não, olha, não incomoda, tal. Eu falei, olha, mas eu preciso ir lá e fazer uma foto, porque é o meu trabalho. sim. Não, mas olha, cara. Então sempre, né, o pessoal. É. E aí, desde aquela fase, eu já tive esse lance de falar: oi, tudo bem? Boa noite, Coruja. Me apresentar como Coruja mesmo. Tudo bem, Coruja? Ah, você é a produtora do Diogo? Olha, eu preciso fazer uma foto dele com o Zeca e tal. Então, de uma forma obviamente respeitosa, É, tal, mas eu nunca me encolhi na hora de ter que atuar. sim, Então, acho que acontece muito isso quando eu vou atuar. sim. Quando eu vou gravar no estúdio, ou quando eu vou fazer uma entrevista, ou quando eu tenho que, né, subir num palco. Sim. No seu programa, né, como apresentadora, e até a gente ajuda nesse papo também Sim, outros produtores, né? claro. Tem muita gente começando, querendo se expor, né? Médico, tal, profissões que nunca tiveram essa oportunidade, né? O que que te incomoda mais do que você tem menos habilidade? O convidado que fala muito pouco e você tem que estimular todo momento, ou aquele que fala muito? Cara, tô adorando esse papo, porque a gente pode Você falar. tem dificuldade, ou não? Ou você sabe Rapaz, contornar? Sabe, você desenvolveu alguma técnica? olha, O cara que fala muito. vamos lá. Bom, primeiro que eu já tenho, acho que um pouco desse lance de falar demais. É, Depois a Tainá se vira para cortar e encaixar no tempo de programa aí. Mas eu respeito muito e acho muita injustiça quando fala assim, por exemplo, Jô Soares, é. Faustão, pô, ele não deixa o cara falar e tal. É que às vezes a gente perde a mão, porque Nossa, o programa é muitas. meu, deixa eu falar outro. Não é. Não, mas sabe o que é, João? Muitas vezes você tem que conduzir a energia do negócio. Sim, Porque a gente fica pensando, pô, será que quem tá lá assistindo tá um lance atrativo? sim, Ou tá pesado? Tem cara que às vezes você vai entrevistar e ele começa a falar, sim. falar, falar, É, vai morrendo, é. morrendo, e você tem que dar um up Tem no um- negócio. Eu já entrevistei, já tive convidados que a pessoa ela respondia o que ela queria fazer o programa dela, falar do. Poxa, ela não estava aberta a ser entrevistada, ela queria falar do lance dela e Sim, tal. Então é muito complicado. é, Eu, respondendo a sua pergunta, eu prefiro o cara que fala demais. é. Que é mais fácil você Fala, fica à entrar. vontade. E o legal do, E é um sinal que é um sinal que ele sim. se abriu para você. E o legal do podcast, os novos tempos de comunicação, antigamente, se o cara intervisse no meio da fala, era pecado, É, era ser o apresentador. Poxa, que isso? O cara tava falando, você interrompeu.
Hoje não. O formato de podcast é isso. Não, Ó, bate-papo, é a é uma conversa. troca. Se ficar pergunta e resposta, é chato pra caramba, né? Mas a energia é complicada. Na mentoria, às vezes, tem um. Não é sempre, né? Não tem como. Por mais que eu fiz um livro, tem 250 páginas, mas não adianta. Para Aham. cada um é uma história. Não dá para falar, segue isso. Lá é um guia. Vamos falar sobre live, vamos falar sobre podcast, vamos falar sobre quem fala pouco. Balizar os melhores temas. Sim. Só que cada um é uma coisa. Cada um é uma coisa. Outro dia eu fiz uma mentoria com uma pessoa, ele tinha uma característica de ele não ter uma personalidade. E aí nós fizemos uma brincadeira que eu falei assim, vamos fazer um podcast hoje. Aham. E eu vou te entrevistar. Mas eu tinha uma intenção. Aí eu fui falando mais baixo, mais calmo. E ele foi. Eu quis mostrar. Antes de eu falar sobre rapport, que é essa sintonia, Aham. eu falei, vou fazer. Se eu falar, ele não vai. Eu vou conduzir ele. E você vem trazendo ele para sua Eu frequência. vou conduzindo ele. Eu conduzi ele lá pro quase que ele dormir. E depois é o contrário, depois ele vai e tal, e começa a pegar fogo, tá lá, Dinamismo. e vai e tal. E depois a gente assistiu um pedacinho, eu falei, isso eu quis mostrar para você, que você pode empolgar aquele mais desanimado, e você pode trazer pro menos, abaixar um pouquinho, quando eu estiver exagerando. Porque eu falei, por que eu tô falando isso para você? Porque eu percebi que você entra na da pessoa. E isso é perigoso. Porque senão o cara fala pouco, você também fala pouco, o podcast acaba em 10 minutos. Vai. E tem um outro detalhe no meu caso também, que eu tenho uma proposta de levar nomes novos da música. Então, muitas vezes, o cantor ou cantora que está lá no meu programa é o primeiro trabalho, está iniciando uma história. Então, muitas vezes ele está um pouco menos preparado para aquele Sim. momento, é algo novo. Dá uma escada para ele, né? Então, Ajuda. muitas vezes é difícil, como a gente, poxa, o meu programa é 1 hora, a gente grava um pouco mais de 1 hora, geralmente, mas geralmente Sim. 1 hora. E ter assunto, fazer o assunto render ali, a pessoa ter, não, né? Sim. É Ser relevante, né? ser relevante. Eu não consigo assistir em 5 estúdios, você não consegue assistir todo mundo todo o tempo. Mas todo mundo que grava, você sabe que a gente vai para um grupo e a gente consegue, qualquer um de sócios ou quem trabalha. Tem uma plataforma onde a gente consegue. É o Netflix da PKT. A gente internamente, a gente sabe o que está gravando agora. Eles podem estar assistindo a gente. Aqui é gravado. Certo. Só que hoje, agora, nesse momento, se o meu sócio do outro estúdio, se o técnico do outro estúdio quiser assistir, ele tem acesso. Que tá rolando. Ele tem acesso. E daí dá pra gente ver o que está acontecendo, a gente consegue conferir, a gente consegue opinar. Esse cliente novo aí, fecha um pouquinho mais. A gente consegue interagir. Tem esse cuidado. E também guarda na nuvem, que pode explodir o shopping, mas o negócio salvou, né? Então a gente tem esse sistema e a gente vê muita gente, e eu vi vários trechos seus, né, tal. O que eu acho muito legal, e desde que a gente conversou para começar o projeto, depois eu assisti, no começo eu sempre assisto mais, né? Depois, já tá caminhando. Tanto tempo, você já afinaram o programa, né? Aliás, um abraço, Borel. Aliás, tem um time bom, né? O Borel, na verdade, ele que é o presidente, né? Nós somos funcionários. O Borel... O Borel é de um carisma absurdo e muito talentoso. E a gente tá formando um time de Boréis. Sim. Tem mais uns Borelzinhos vindo aí, sabe? Então é legal, vai contaminando pro bem. É isso, né? E o que eu percebi desde o início que eu acho legal, cada um tem uma característica, não tô falando que os outros não são, tô falando no seu caso. Você não faz o personagem apresentador. Você é no café, no corredor, chegou, começou a gravar e terminou de gravar, não teve diferença. E isso é legal, porque você traz uma identidade, uma verdade, que quando a pessoa apresenta, você sabe que eu tenho, não é que eu tenho dificuldade, mas eu vejo a necessidade de falar com alguns clientes. A maioria que vieram de televisão, eles vêm com vício errado. Eles vêm com vício formal demais. Eles deixam o convidado ir falar o que quer para não interromper, para não ser... E esse papo que a gente está fazendo aqui, bate-papo, tal, descontrai, fala ali, falam junto, e aí as pessoas amam isso. Hoje, o perfil do conteúdo é esse, mais à vontade, sem muita formalidade. Quem vem de TV
putz, às vezes eu assisto e falo, o papo é legal, é relevante, mas o dinamismo tá comprometido, João, sabe? isso que E você falou é você muito bate legal, papo, interessante, e é o que eu mais. Porque. que não é nada forçado, né? Você dá Não, pra ver. podcast, programa, existem diversos. Uhum. O que vai diferenciar muitas vezes um do outro é quem está ali apresentando, é a Sim. personalidade de quem está à frente. E toda essa galera que eu tenho trazido, Sim. com algumas exceções no meu programa, todos eu já conheço. Sim. Então, a forma do Coruja de ser foi que cativou essas pessoas que confiaram e que hoje eu ligo, poxa, pô, vamos lá no programa, tal, pô, vamos marcar e tal. E eu acho que esse lance também é outra coisa da experiência. Eu já vi também muito artista que saiu do palco, apagou a luz, é outra pessoa, Tem né? monstros, aí Tem tem demais. muitos, né? Vamos fazer um Aí programa sobre tem isso? demais. Vamos falar, Melhorar a vamos dar audiência? nome. Vamos Vamos mudar dar nome nome, né? aqui. Vamos melhorar a audiência. Então, assim, eu acho que tem que ser. Porque quem tá lá em casa, hoje em dia, com o lance da rede social, eles conseguem ver quem é de verdade, quem é de Sim, mentira. Fala, poxa, sim. pô. Então, quem Hoje, encontra por meu, aí é o mesmo Coruja, Coruja. hoje, muito formal, até o próprio algoritmo não está entregando. Não dá. Foi restabelecido por quê? Parece um IA falando, né? A gente ainda tem Pergunta e resposta. Nós ainda temos uma galera da música. Eu vou falar da música, é a minha área, né? Que ainda tem aquele lance que antigamente o artista ele tinha que aparecer pouco para criar aquele frisson, Preservar a preservar. imagem. Eu entendo, mas eu acho que essa balança agora ela tem que diminuir um pouco. Hoje o artista ele tem que ser mais, como que eu vou dizer assim, mais verdadeiro também, Tudo mais muda. natural, mais Tudo muda. espontâneo. Nós estamos na era de que marketing não pode ter cara de marketing. É isso. Nós estamos na era de que o influenciador não é mais influenciador. Quem agora tem que ir para frente do vídeo é o dono da empresa. Quer falar de influenciador? Nós estamos na agora Mas as agências estão colocando os donos das marcas, não é à o frente. Letterman, é o da CIMED lá, o João, o Nizam Guanais, que era da agência, hoje ele está fazendo um É YouTube. verdade, todo mundo Então, hoje assim, tem um rosto, você sabe quem é. precisa ter, Quem é assume, o dono da Eurofarma, você sabe hoje. Esse aí sempre gostou de aparecer, Né? né? É esse. Sidney, cara. Sidney. Um abraço, Márcio Estiva. Não, ele faz demais também, né? Ele fala bem, né? Fala Então foi bem, isso. tem dom. Então, ele é precursor. Ele sempre assumiu a posição de tá, quem eu dou a cara a tapa aqui, ó, se for coisa errada, eu tô aqui, né? Então, hoje nós estamos na fase dessa, daí que o dono da empresa que vai pro vídeo, o marketing não pode ter cara de marketing, não pode ter formalidades, até o algoritmo te boicota, porque senão o ser humano vai se afastar, né? Porque tá tudo automatizado em IA, e aí daqui a pouco ninguém produz mais nada, não tem coração no não negócio. tem isso, é verdade. Tudo muito maquiado, muito plastificado, Sim. né? Eu acho que hoje é a crise da música nesse sentido também. Se bem que a música vive um ótimo momento, mas eu acho que com esses programas que corrige isso, corrige aquilo, eu, quanto fotógrafo, sempre me incomodei com cliente falar, faz um retoque aqui no Photoshop, aquilo outro e tal. Porque, pô, você vê a pessoa na foto uma coisa, né? É outra coisa. Você tem uma barbinha meio branca, você fotografou com um filme? Não cheguei a pegar a fase do filme. Mas não, eu vou ter que fotografava quando ver, era criança, mas profissionalmente Tá não. Eu já peguei as DSLR, né, sim. e tal. Mas Porque tem vários amigos. eu fotografei com filme e revelei foto. Então, assim, era arte pura. Não tinha como. Ou você, na hora de ampliar a foto, você dava uma sombrinha a mais para dar uma escurecida nas pontas. Arte, cara, sua mão que deixava a foto. Então, assim, hoje você põe lá um botão, tudo. Hoje você não precisa tirar nem foto. precisa, isso que eu ia falar. Hoje você não precisa fazer foto. Hoje você não tá mais o drone. Você vai no Google Earth e ele faz o drone para você. Então, assim, será que não tá perdendo a graça também? Cadê a arte disso tudo? Então, aí onde eu acho que... Você sabe que eu fiz recentemente um trabalho com crianças lá no Clube Bayer e foi proposto lá uma
atividade onde elas tinham que desenhar uma bandeira e tal. E aí a molecada não sabe mais desenhar. Ah, mas... Tudo é... Então, Aí vem o Bob Goods para pintar, tudo É pronto isso. já, né? É Ninguém isso. desenhou nada, né? Ninguém Só desenha nada, já pintou. pega as pinturas. Então eu acho que a parte criativa, sabe, a habilidade manual, as pessoas estão perdendo, É. né? Eu acho que todo Acho esse que nem tem avanço, mais educação artística na escola, né? Não tem mais. nem sei, Eu acho que não né? tem Era mais. tão legal fazer Acho que, pontilhismo lá, tal. acho que E acho que é substituir pela informática, né? Então, assim, mas é ruim, né? Porque eu acho que acho a que arte faz parte. algo que poderia ser ali compartilhado tá tomando Porque a conta. gente, no assunto veio por quê, né? Tudo é arte. Ser um músico Você tinha viu que que tem uma tirar o crise som. agora nas músicas É, que teve que tirar o som no violão. Pega um Almir Sater tocando. E aí você vê hoje, os caras põem um filtro, não sei o quê, um violão que tem um negócio, um microfone que tem outro ajuste, o IA que pega tudo, a hora que sai da caixa de som, não é você mais. Olha, lá no meu programa, na Hora do Coruja, eu levo muitos compositores. Você não trouxe violão, né? Eu não toco. Então, mas se vê todo mundo tocar violão no seu programa, É, você trazer, né? deveria, né? Aliás, tenho muita vontade de aprender a tocar violão. Eu toco É sério. meia música. Cara, mas violão Eu não... sabia 5, mas faz tanto tempo que eu não toco. Faz tanto tempo que eu não toco, que eu Cara, sabia violão- 5 músicas. Olha, violão Nossa, agrega. Você tá numa galerinha tomando um vinho, violão é legal, e você pode tocar samba, sertanejo, MPB, barará. Eu acho que o violão é algo mágico. eu acho que até o meio da música, eu sempre falei uma coisa que eu via na música, nos programas de TV, e chegou um dia, eu fiz um programa, um cara veio e falou assim, ó, você quer dirigir um programa assim, na Rede TV, chamava Rota Sertaneja, Aham. com o Juliano César. Ele falou, e o cara não era do ramo. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer o programa que eu quero. Porque ele não é do ramo, ele não vai... Porque quando o cara te contrata, ele fala assim, eu quero assim, assim. Você tem que ir lá e fazer o que ele quer. E o cara falou, eu sou empresário ele é advogado, eu tinha um escritório grande, eu quero patrocinar um programa, eu quero Aí pôr no você ar. vem e... Como é que faria? Eu falei, nossa, agora eu vou Nossa. fazer o que eu quero. E eu fiz isso, eu fiz o que a música não mostrava. Porque assim, ó, a gente fazia o programa, por exemplo, o Terra Sertaneja, legal, foi com o Sérgio Reis e tudo, mas era aquela, o mesmo o mesmo de sempre. E quando todo mundo gravou, ia pro bastidor, sentava lá, já largava para lá, e você via o músico sentado do mesmo jeito que o Zezé de Camargo, aí toca aquela lá, aí o Sérgio Reis, essa aqui, ó. Eu falava assim, cara, esse é o programa. Aquilo é o mesmo. E esse papo informal, mandando o outro para aquele lugar e tal, faz uns picos, corta e deixa isso aí como programa. Aí quando essa oportunidade do Rota Sertaneja, se você pegar, eu tenho trechos, não tá no YouTube. O Juliano já era, né, que já se foi, o Juliano era cowboy vagabundo, já era um molecão, né? Ele era assim, ele tinha um jeitão dele de menino travesso, dislexo. Falava no ponto para ele, a próxima dupla agora é Rony Rangel. Ele contava até 3 e falava assim, vamos receber agora, quem que é mesmo, João? Ele parava o programa. Em 2 minutos ele esquecia o nome da dupla. Mas assim, Isso é tão eu rico, aproveitava essa ingenuidade dele. Isso é tão rico. E ficava, nós estamos falando arte, porque era ele, não tinha texto, porque ele é dislexo, ele não lê direito. A ficha era incômodo, o ponto ele não lembrava. Então, assim, eu dava missão para ele: ó, esse bloco temos que falar da ênfase no Sérgio Reis, hein? E aí ele ia. Cara, E aí, quando eu falava intervalo, ele ia pro intervalo. é muito louco, né? Porque fora do palco, acho que a gente tem tanta preciosidade. É o que nós falamos hoje. A arte é o natural. Brinca. E é muito louco. Porque as pessoas são naturais e legais. Sim. Fora, quando entra na frente, que é a nossa mentoria fala muito sobre. Quando você entra em cena, trava tudo. Porque a mente humana se cobra demais. Você já Porque a se gente tem preocupa medo com a de suspor. postura. E aí tava tão legal lá, dando risada. Você pega um Leonardo no bastidor. É que o Leonardo é atípico, né? Ele eu acho que é o único que preserva o bastidor. Ele vem pro Oscar. O Oscar, né, em Hollywood, ele vai ser igual, né? Nada muda. Mas os outros não. Eles são uma coisa bem muito bacana lá. Quando vem Então eu sempre tentei pegar o natural. Uhum. Como vai ser? Nós já vamos falar. Eu não falava. Você sabe que isso é um conflito, né, às vezes, porque eu participo da mesma ideia contigo.
Mas muitas vezes tem tantas coisas por trás que você fica, às vezes, eu dizendo ali pelo audiovisual, né? Como filmmaker e tal. Às vezes você fica bloqueado. Porque tem tantos lances de um artista que você fala, nossa, isso daqui é rico demais. Mas aí você tem um empresário, um escritório que tem uma outra cabeça, e aí não, diretor de programa. não pode Os aparecer. programas são o que o diretor quer que ele Cara, aí às vezes, não pode isso aparecer. Puxa, perdendo. Eu tenho. A Nossa, naturalidade é tão sonhos, legal, né? né? É muito bacana. Eu tenho N exemplos, né? Porque se eu fizesse um roteiro, ia falar uma bosta. Porque ia ser a minha cabeça na boca do Juliano. A minha cabeça, a minha ideia do entrevistado lá, sei lá, uma vez no Rio Negro de Solimões, a gente foi lá em Franca, na casa, na chácara dos Solimões. E depois o programa ia rolar todo na fazenda, lá no sítio lá do Rio Negro. Era perto. Mas antes nós passamos na casa dos Solimões. E aí, como é que nós vamos fazer lá? Eu falei, vamos ver o que tem lá. Eu não sei como é que eu não fiz a locação, não fui lá ver. Vamos ver o que tem, a gente brinca. Eu falei, Juliano, aperta a campainha e vai. Eu não sei o que tem lá dentro. Então, assim, você vai apertar a campainha, nós já combinamos que vamos ver. E vamos fazer ver. Porque todo mundo faz isso aí, tudo mentira, né? A câmera tá lá dentro e tal. Já tá tudo Eu falei preparado. tinha um câmera muito bom, que era lá da TV Rodeio. Eu falava, aí o Ney, fala pro o Vampeta, fala pro Vampeta vir aí, porque ele é bom. Ele vai embora, plano de sequência, ele vai embora, ele vai andando. Juliana, aperta a campainha. A hora que ele atender, se atender empregada, tudo, você falar, eu quero falar com o Solimão, eu quero aquele baixinho, não sei o que lá. E vai entrar. Deixa rolar. Cara, te juro, foi assim, ó, rec e foi. A hora que ele atendeu, aí a moça, ele falou, não quero, eu só era muito simpática, mas eu quero ele vem buscar eu aqui na porta, só não vou entrar. Foi da cabeça dele. Então as brincadeiras naturais, cara, riquíssimo. O Limões vem e ele, vambora, ei, baixinho! E o Limões ele tira sarro dele mesmo, né? Não cuidado pra não pisar em cima de mim, né? Eu tô aqui, brincando. Ele entrou, tinha um parquinho da filha dele. Sabe aquelas casas de boneca com balanço, coisa. E o Solimões falou: vem aqui, vem conhecer minha casa. Ele entrou na casa de boneca, na casa de parquinho. E ele cabe na casa dele. Cara, foi o programa mais engraçado. E não foi ideia minha, não foi ideia do Juliano, do convidado. Quando que a gente ia roteirizar isso, cara? Então essa naturalidade é deixar com que ele tenha a arte dele. O Juliano tem a arte dele. E o editor que se ferre lá e que conserte todos isso aí, faz uma de graça. E o diretor que senta do lado do editor que se vira. Mas assim, eu estou dizendo, se a gente vê em todas as profissões que era arte, virou TI. Virou botão, virou software, virou aplicativo. E aí. Perde a arte do ser humano. Voltando para aquilo que você havia dito, dos outros colegas que gravam também no. Poxa, às vezes é um médico, é um advogado. Com certeza, ele é uma pessoa interessante por algum motivo. Sim. Então. A gente vai só dando uma corrigidinha, mas deixa ele. Mas tentar imprimir ali a sua essência. É muito louco isso, porque. Vamos falar de novo de música, né? Tal segmento. Nossa, mas isso não é legal. Mas tem alguém que se conecta com aquela música. Sim. E o cara vai e leva público pro show, né? Que o pessoal falava muito da música dos Los Hermanos. Nossa, uma música muito estranha. Pô, Los Hermanos tem fãs até hoje, assim. Sim, com poucas músicas, mas então, né? Eu acho que é o que eu sempre falo para os cantores novos também. Não queira copiar fulano, Beltrano. Lógico, você tem uma referência e tal, mas faça do seu jeito, imprima a sua verdade, sabe? O que te dá paixão em fazer, porque alguém vai se conectar com isso. Se ele tem músicas, tem músicas, infelizmente não tem novas músicas que vão ser mais assim, mas as antigas, tem muitas que viram hino. Né? Se você pega a Estrada da Vida, que está bem lá de trás, você pega Nova York do Christian Ralph. São músicas que não tem um show do sertanejo, que raramente que não toque algumas músicas, né? Uma do Jean Giovanni, de Bruno Marrone, né? Músicas que vão virar, Milionário José Henrique tem músicas, né? Mas você pega, e o Juliano tinha isso, o Juliano ele pegava a Nova York, era dele, era a interpretação dele, você sabia que era ele. Cara. Hoje as duplas, se você não vê, parece que você não sabe quem é, porque até a voz é igual. É tudo meio padrão, né? Tudo igual. Plastificado, né? E eu falo isso, eu tava conversando com um cantor, que agora eu não vou lembrar
quem era. Mas essa questão do... Como eu sou muito observador, eu vejo muito artista em cima do palco, né? A gente sente falta daquele artista que ele canta bem, mas ele consegue se desenvolver bem no palco, né? Na verdade, ele que traz a música. Quem fazia algo muito bacana é a Vanessa Jackson também sobre isso. Ela sempre repertório de outros cantores, outros A artistas, Vanessa é mas ela uma. traz para ela ali, pô, ela canta Fábio Júnior, assim. Sim, ela Então eu acho é que querida. isso no começo pode parecer estranho, mas depois todo mundo entende, Sim. né? Eu acho que Wesley teve uma época que eu tive oportunidade, essa história é boa. Eu fui numa rádio aqui em São Paulo, lá na Top FM, e naquele dia tava o Gustavo Lima. E aí, de repente, saiu o divulgador de rádio dele, saiu o diretor da rádio, aí, que era o Ayrton na época. Mas ficou eu e o Gustavo numa sala. E aí o Gustavo, pô, tal. Cara, eu tô ouvindo umas coisas aqui e eu vou fazer o meu próximo disco com isso. Escuta isso daqui, vê o que você acha. E aí eu fiquei ali ouvindo, mas eu pensando, quem sou eu para É. opinar no que o Gustavo Lima... Ele não era o embaixador, mas ele já era Sim. o Gustavo Lima. É. Era bachata. Ele estava ouvindo e ele imprimiu isso dentro do trabalho dele e todos os sertanejos começaram a colocar, a fazer bachata, bachata, bachata. Cara, imagine se o Gustavo não tivesse essa coragem de falar, Sim. pô, eu vou trazer algo diferente Diferente. para colocar na minha música. Então, eu acho que para tudo na vida, mas foi algo que ele acreditou, né? Que Sim, ele lógico. teve ali uma Saiu conexão, da caixinha saiu da e caixinha. fez o dele. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam, seja na música ou em outros segmentos, óbvio que você tem que entender como o nicho que você tá ali dentro, mas às vezes arriscar, ter um pouco de coragem de ser um pouco ousado, sabe? De fazer algo Sim. diferente, ou simplesmente de assumir o que você é, É. como você é, na Aí verdade. traz a sua essência. Traz a sua Eu acho essência. que para trazer a essência, E aí você se torna uma referência amanhã. eu acho que você tem que ver nos outros aquilo que você não quer. Sabe? Ah, putz, isso eu não quero. E deixa aflorar tudo aquilo que você sabe. Porque daí você vai ter um diferencial. Porque as Você tem pessoas um geralmente ficam diferencial. procurando o que é legal, uma referência. Acho que a referência é uma cópia. Eu fico Né? imaginando quando você teve essa proposta de fazer o estúdio. Poxa, mas dentro de um shopping, um estúdio, como que você vai? Mas como que vai? Não, não vai ter como, a câmera, mas que. Pô, eu acho que você teve Não, que resolver várias. começou do meu próprio meio, que falava assim, você vai sair da TV para ir para YouTube. Então, E na época não tinha esse movimento. Eu falava, não, eu não quero brigar mais pelos trabalhos grandes, eu quero uma quantidade de quem tá afim, que nunca teve a oportunidade. Eu quero pegar o projeto novo, eu quero pegar o cara, eu quero que faça um estúdio onde seja muito barato, que todo mundo pode, é democrático. E hoje a gente atende as grandes empresas e hoje virou todo referência. mundo que faz no mesmo lugar. É democrático o lugar Eu aqui. eu acho isso sensacional. Por mais difícil que seja o caminho, eu acho que eu vejo a beleza no processo, sabe, João? Eu acredito muito, eu ainda tenho muito a conquistar, né? Mas e o trajeto não é fácil para ninguém. Para Hoje eu estava ninguém, assistindo para ninguém. aquele documentário do Chitãozinho Chororó. Hum, Hoje são uma unanimidade, né? Chitãozinho Chororó. sim. Mas você assiste o documentário, você vê que o processo é igual para Para todo todo mundo. mundo. Sabe, a dificuldade de grana, as Que pessoas que não te dão valor, que não acreditam em você, eu que acho que fecham a é porta. comum você entender que para tudo tem treino, Tem treino. certo? Para academia tem treino, para escola tem muitas aulas para você Tem que aprender. se preparar para Tudo tem um aquilo. processo. Claro. E esse processo muitas vezes de investimento de tempo, Sim. de dinheiro, muito, muito, muito investimento junto e às vezes de insucesso pega a rota, dá uma acertada na rota e vai aprendizado, aprendizado, aprendizado. Infelizmente hoje o que a gente vê é uma galera querendo cortar o caminho, né?
Abre Sim. uma rede social, compra seguidor. Faz uma palestra, compra até as pessoas que aplaudem. Faz fake, faz o IA, não quer escrever. Põe o IA para escrever. Quer dizer, aí não imprime a sua Só a identidade. verdade. Porém, quem ainda persiste, treinar, insistir, ter Vem autoridade, com fazer. Não, solidez, não é né? com 5 programas que você coloca no ar que você vai ter um sucesso. É com uma história, você vai se lapidando. Então, acho que quem está no processo sempre vai ter a chance. E eu acho que tem uma coisa que não é, que você não compra e não é mensurável. Que lá na frente, a gente olha para aquilo que a gente fez e fala, cara, eu penei pra caramba, eu podia ter feito outra coisa e dava dinheiro. Mas não dava a satisfação que me dá na minha vida É de eu verdade. chegar aqui abrindo o caminho e tomando na cabeça, e um que critica e um que fala, mas eu ajudei muita gente. Teve muita gente que hoje está fazendo porque treinou, nós fomos o campo de treino, nós fomos a palavra amiga para falar, vai, bora, o que está faltando? Então vamos dividir no meio, o que vamos Vamos fazer? tentar aqui, já que, né, tem uma galera assistindo aí que possa estar pensando nos desafios, por que insistir? Eu vou dar alguns motivos por que insistir, né? Quando eu falei, nossa, vou faca nos dentes e vou cair para dentro nisso. Primeiro porque eu entendi que esse era meu Sim, propósito. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da vida, enfim. Por que insistir? Porque essas dificuldades, elas vão conseguir te fazer também analisar melhor quando você estiver num sim. momento melhor. Entender aquele processo também é você olhar para trás e como se diz, prevenir problemas futuros, Sim. né? E às vezes é um caminho até para algo diferente, Nossa, né? Você quer ver, aqui eu saio de uma vida inteira na TV dirigindo projeto, aí eu venho com um propósito de trazer projeto, só que o que mais brilha hoje no negócio mesmo, dentro do negócio, é a minha mentoria. E eu sempre falei que não, mentoria. falei, eu ajudo para ajudar, eu adoro. Eu não quero nem Como, cobrar. como você vai gerenciar algo tão grandioso se você não entender as Sim. dores de quem está no Aí processo? porque eu entendi que assim, cara, o que eu mais fiz foi bater cabeça e aprender e ralar. Então é o que eu posso doar, porque um estúdio todo mundo pode ter. Mas e alguém atrás falando, menino, vai pro caminho não, É, vai no processo certo. Ó, viu, ó, você é bom aqui, reforça aqui. Então, o meu olhar talvez ajuda mais do que eu for montar 10 estúdios. Então, sim, hoje eu repenso até um negócio de expansão. Porque será que eu não tenho que me doar mais para aqueles que estão, ao invés de ter quantidade? Porque, como negócio, a gente precisa prosperar, precisa pagar claro. funcionário, precisa pagar. Nós somos em 30 no grupo para manter os 5 estúdios. Então, 30 pessoas tem uma folha de pagamento, 3 shoppings vai pegar o nosso custo de 3 shoppings junto tem uma folha grande. Tudo é uma luta. Mas e o propósito? E você ir embora, acabou a semana, você fala, meu, essa semana foi demais, conquistamos aqui, estamos atendendo essa empresa chinesa, estamos atendendo essa empresa americana. Poxa, que legal, que orgulho! Não é eu, é todos essas 30 pessoas. Sim. Então, assim, olha que propósito, que legal. Será que nosso pagamento também não vem da satisfação de a gente estar construindo? É o que eu falo, pelo menos ele não pode perder dinheiro. Se Com empatar, certeza. tá bom, né? E eu acho que é, meu programa, trago novos nomes, dou oportunidade para que estão Como é começando. que você acha que o seu vídeo, você está plantando vídeo na internet? É, E daqui 40 anos? bem, Você assistiu, imagina. tanto você como sua família, vê lá, olha o que eu gravei dessa pessoa, olha isso aqui. Olha para as Não pessoas deixa que de ser um você deu. investimento, né? Quantas Porque pessoas foram à primeira entrevista e depois lá na frente vai falar assim, olha, justamente, hoje eu encho um estádio, olha aqui onde foi minha primeira entrevista. claro, a gente, Então, putz, eu penso muito nisso, até porque quem passou pelo meu programa são pessoas, são cantores, são artistas que eu acredito muito no talento. Óbvio que antes da gente levar para o programa, a gente também analisa um pouco, né? E tal, o processo. E, cara, eu vou te falar algo que vai até um pouco além do âmbito profissional. Eu hoje consegui entender que o meu lance profissional, ele também
tem uma relação muito próxima com o meu lance pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de projetos sociais, sempre gostei, sempre tive um lado, né? é, com- sempre gostou de ajudar pessoas. Sim. E eu vejo também o meu lance profissional também com esse propósito. Porque você está mexendo com sonhos. Eu acho que Sonho. você também passa por isso. Quando Muito. chega um Todos. cliente, cara, bom, eu sou um cliente seu. Eu tenho meus objetivos, meus sonhos, meu propósito e tal. E Sim. você faz parte disso. Assim como eu também faço parte de outras pessoas que passam pelo programa. Como a gente falou que é arte. É Quando a você arte. sai de uma pintura, de uma arte, você sai energizado. Energizado. Você E a fala, gente sabe da sim, dificuldade, porque a gente já viveu aquilo sim, de alguma sim. forma. Então, é muito legal, é Sim. muito gratificante. Ó, para você ter uma coisa que a gente não faz isso para ser mídia. A gente nunca colocou isso na mídia. A Uhum. gente até porque tem que você ajudar para pôr na mídia, eu acho que perde um pouco o brilho. Mas só para falar aqui, né, Aham. entre nós E aqui. ninguém tá. É, Pouca gente tá Então, ouvindo. o que que a gente tem um projeto de ONGs, cada estúdio a gente tem um que já ajudou. Então, Ah, o que Parque da legal. Cidade ajuda a Casa Hope. Olha aí. Então, a Casa Hope gravou várias coisas, patrocinado por nós. Change for Good, que é um outro que está com a gente há muito antes do Pocket existir. Então a gente sempre coloquei ela na mídia, sempre porque é uma pessoa não, um grupo de pessoas que dedicam a vida para ajudar as ONGs. Olha só, ela ajuda mais de 20 ONGs, ela tem uma associação que elas ficam conectando para ajudar Uhum. pessoas que não dependem de nada, de dinheiro de ninguém, de governo, de imposto, de nada, e ajudam. Então, assim, e a gente faz nosso papel. O que que eu posso ajudar elas? Dá voz. Ó, o É, estúdio está aqui, pode gravar. Então, esses isso é propósitos, muito legal. cada estúdio fazer o Muito seu legal. papel, eu forço, né? Abre uma, tá? Quem nós vamos ajudar aqui? Quem nós vamos patrocinar aqui? Um pouquinho para os que Eu, precisam e um pouquinho para a ONG, para a entidade, para não sei o quê. Então, olha que conexão. eu fico muito feliz, porque às vezes eu levo um artista, um cantor, e eu falo, poxa, tomara que esse artista dê certo. Sim. Porque a gente sabe que vai transformar a vida dele, dela e de muitas pessoas que estão em volta, É. né? E eu falo uma coisa, tava com a Gerlane Lopes, uma cantora pernambucana sensacional, falando essa semana, se a gente não iluminar quem tá à nossa volta, a gente não é luz. Sim. Então, seja luz você, independente da sua área, né? Mas ilumine quem tiver à sua volta da forma que você puder. Sim. E eu acho que o meu trabalho eu consigo conciliar isso. Sim. Então, A gente só tenta ajudar para que continue, a gente torce para dar certo, o que a gente faz hoje, a gente tenta unir muito mais conexões para que todos deem certo, e a gente fica muito contente que um pouquinho da sua história também passa por nosso estúdio, com né? certeza, muito. Você sabe, João, vou te falar uma coisa bem sincera. Com o andar da carruagem, do estudo, o programa, a visibilidade que alcançou, graças a Deus a gente tem lá na TV ABC Brasil 2 pontos lá de Né? audiência e tal. Ah, vem pessoas, poxa, olha, vem conhecer meu estúdio, vem conhecer esse lance e Uhum. tal. Mas eu acho que na vida tem coisas que vão muito além. Óbvio que as coisas um dia podem mudar por algum motivo, etc e tal, mas eu me esforço muito em estar próximo a vocês, Uhum. primeiro, pela estrutura que vocês têm, né? É muito bacana esse lance de você estar dentro de um shopping, ou agora que estamos aqui no WTC, É. a estrutura, já estou No aqui rework, a gente no tem. êxtase aqui de tanta coisa que dá para fazer e tal. Tem a parte de estrutura, tem a expertise, Sim. você já é um cara que vem do ramo, mas acima de tudo, tem aqui a gente encontra algo que vai além do negócio. Então eu acho que eu espero que a gente possa fazer um trabalho aí de muito tempo. Sim. Me esforço para estar sempre próximo, porque é onde a gente se sente bem, a gente se sente acolhido. Sim. E eu acho que você que está assistindo aí, que também está na plataforma, eu acho que você também compartilha dessa opinião. Por mais
correria que tenha durante a semana, o João sempre é uma pessoa acessível, a Thay, que eu sempre vou lá no WhatsApp, ele responde, e tantas outras pessoas que fazem parte do grupo. Eu acho que isso faz a grande diferença. Então, acho que a gente valorizar as pessoas, o negócio, a arte, Sim. os clientes como pessoas, não como números, né? Então, esse é o nosso intuito. E eu vou te contar um segredo. Você sabe que a Tá tem aqui ela que manda, né? Ela essa unidade é dela. É dela? Que é. Rapaz! Então. Você viu quando ela pôs ordem na casa, né? Então, acho que é isso, né? Conectar pessoas, conectar trabalho. Todo mundo tem brilho nos olhos de fazer. Queria agradecer muito você estar aqui, né? Foi um papo gostoso. Cara, eu que agradeço. Conheci mais o Coruja. A gente não vai poder falar daqueles artistas meio... Nós vamos fazer um dia. Vamos fazer? Aquele dia para dar audiência. Para dar nome. Aqui foi para a gente ter conteúdo. Agora, mas para dar audiência, nós vamos trazer... Você traz 10 fotos para meter o pau e eu trago mais 10. Rapaz, olha, você sabe que teve um show aí que rolou na época na Praia Grande. Tava um calor tão grande, tão grande. E eu fui levar a mãe do Neymar para fazer uma foto com o Leonardo. E quando eu abri a porta do camarim, o Leonardo de cueca, cara, de sunga. Normal. Eu vou trazer essas imagens, então, no próximo programa. Você? Vou trazer essas imagens no próximo programa. Eu trago o Leonardo de sunga lá na Praia Grande. Fazendo papelão. Mas brigadão, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, tamo junto. E você aí, ó, da IPTV, do nosso canal, nosso humilde canal. A gente tem histórias, tem pessoas, tem gente produzindo e tem muita gente em cena pra gente... É uma maneira de ajudar você que também quer produzir histórias como o do Coruja, que tem um propósito, conectou pessoas, trouxe gente, e a gente aí tem o maior prazer de ficar tentando, como a gente pode agregar, vamos arrumar um patrocinador, vamos ouvir o work cheio de empresa, vamos ver quem que quer se unir, né, ao nosso propósito, tá bom? Grande abraço.